O conflito entre a Rússia e a Ucrânia trouxe de volta o medo de uma terceira guerra mundial. Esse temor diminuiu após um ano da invasão. Só que recentemente voltamos a ser assombrados por causa de um potencial novo conflito, desta vez em um outro continente. Mas qual é essa região que pode estar prestes a dar início a uma guerra envolvendo potências mundiais? Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Foi recém-lançado o filme Oppenheimer, que conta a história do físico que inventou a bomba atômica. Esse tipo de filme sempre surge por aí para nos lembrar que a maior ameaça à sobrevivência humana somos nós mesmos. Se o presidente dos Estados Unidos ou da Rússia apertarem o botão mágico, toda a humanidade vai por água abaixo. O conflito na Ucrânia reacendeu o medo de uma disputa nuclear que tinha adormecido desde o fim da Guerra Fria. Antes da invasão russa, existiam conflitos armados, mas nenhum era valioso o suficiente para fazer as potências nucleares entrarem em combate direto. Com a invasão da Ucrânia, essa certeza desapareceu. Afinal de contas, o que impede Vladimir Putin de tomar a decisão irreversível de usar sua arma mais poderosa? Hoje, não existe garantia que ele não usaria, além de sua própria palavra. Assim, uma terceira guerra mundial poderia muito bem ser desencadeada. Porém, ao contrário do que pensamos, não é a Ucrânia o grande ponto de tensão que pode levar o mundo a um conflito armado de grande escala. Na verdade, o caso mais provável é um país que talvez você não tenha ouvido falar nunca em sua vida. Pelo menos não até pouco tempo atrás. O Níger. Sim, o Níger. Não confunda com a Nigéria. Se você acompanha os noticiários internacionais, deve ter visto que o Níger sofreu um golpe de estado recentemente, onde militares depuseram o presidente eleito. Agora você deve estar se perguntando, por que a terceira guerra começaria por um país que sequer era mencionado há tempo atrás? Mas esse é o ponto. O Níger pode não ser conhecido, mas é muito relevante para as potências globais, especialmente França e Rússia. Acontecimentos que são pequenos pra gente podem levar a eventos globais que mudam a história para sempre. Era uma bela tarde de domingo em 28 de junho de 1914, quando Gavrilo Princip, um estudante bósnio-sérvio de apenas 23 anos, mudou os rumos da humanidade. Ao efetuar um tiro naquele dia, ele tirou a vida do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando. Isso desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Apenas uma morte levou as outras centenas de milhões de pessoas vitimadas e um mundo destruído, pois afinal de contas, a Segunda Guerra não aconteceria se não fossem os efeitos colaterais da Primeira. Tudo isso por conta de um evento que parece pequeno e distante aos nossos olhos. O Níger também parece pequeno hoje, mas ganhou atenção mundial quando no último dia 26 de julho, a guarda presidencial do país prendeu o próprio presidente, Mohamed Bazoum. Desde então, o Níger vem sendo comandado por uma autoproclamada junta militar, encabeçada pelo general Abdourahmane Tichiani. Ali começava o quinto golpe de estado que o Níger sofreu desde 1960, quando ele se tornou independente da França. Mas, se é algo assim tão frequente, o que tem de especial agora? Os interesses internacionais. O Níger foi colonizado pela França, assim como vários outros de seus vizinhos no continente africano. Dessa forma, ele ainda tem o francês como língua oficial e, claro, está na esfera de influência francesa. Ou melhor, estava. Antes do golpe, a relação entre os dois países estava boa, tanto que a França tinha enviado 1.500 soldados para sua ex-colônia. O objetivo desse auxílio militar era ajudar o Níger a combater grupos terroristas, especialmente o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e o Boko Haram. Esses grupos ainda são um grande problema não só na nação nigerense, mas também em outros países da África Ocidental. Um grande fator de interesse das potências é o fato do Níger ser o sétimo maior produtor mundial de urânio, um elemento especial para manter em atividade usinas nucleares. 1/4 da produção de urânio do país africano é exportado justamente para a Europa, com a França sendo o maior importador. As usinas nucleares geram cerca de 75% da energia elétrica consumida na França e perder um dos maiores fornecedores de urânio colocaria a segurança energética do país e da Europa em risco. A junta militar que agora comanda o país acusou a França de ter pousado, sem autorização, um avião militar na capital, Niamey. O novo governo ainda disse mais: a França ainda mantém seu corpo militar por lá, pois apoiará uma intervenção militar estrangeira para derrubar a junta. Obviamente, o presidente francês Emmanuel Macron condenou o golpe, assim como os Estados Unidos e o resto da Europa. Aliás, o país norte-americano, curiosamente, também tem soldados presentes no Níger. Toda essa tensão no país foi sentida também pelos vizinhos, especialmente Costa do Marfim, Gana, Senegal e Nigéria. Esses são alguns dos membros da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO. Eles não ficaram nada satisfeitos
insatisfeitos com o golpe no país e deram um ultimato à junta militar. Eles tinham uma semana para devolver o controle ao presidente eleito e que a democracia fosse restabelecida. A data limite para a junta fazer isso era 7 de agosto. Mas no meio de todos esses países que condenaram o golpe, existem também aqueles que festejaram, como a Rússia de Vladimir Putin. E isso por uma razão simples: o Níger está saindo da influência da França e do Ocidente e indo, de bandeja, para o campo russo. Esse movimento de aumento da influência da Rússia pela África já vem de anos, mas ganhou muita força nos últimos tempos. Burkina Faso e Mali são outros 2 países que tiveram um golpe militar nos últimos 3 anos. Adivinha só, eles também foram colonizados pela França e viviam na esfera de influência francesa até sofrerem um golpe. Após os novos governos tomarem o poder, o que aconteceu? Foram ficando cada vez mais distantes de seus colonizadores e se aproximando justamente da Rússia. No momento em que foi isolada da Europa e dos Estados Unidos, a Rússia voltou seus olhos para o Oriente Médio, para a América Latina e para a África. No continente africano, a extensão da influência de Vladimir Putin pode ser vista melhor por meio do grupo Wagner. Você com certeza ouviu falar desse grupo de mercenários russos recentemente, quando o seu líder, Yevgeny Prigozhin, organizou um motim contra Putin, ou contra o Ministério da Defesa russo, mais especificamente. O motim não deu em nada e Putin continua presidente, e o principal, o grupo Wagner continua atendendo aos interesses do líder russo. Aí entra a África, pois existem tropas do Wagner no Mali e em outros países africanos. Para jogar lenha na fogueira, o Níger solicitou nos últimos dias ajuda do grupo de mercenários russos. De um lado, Rússia, do outro, França. Na Guerra Fria, existiam os campos de influência. Muitos países eram disputados por Estados Unidos e União Soviética, pois as duas superpotências queriam cada vez mais influência de modo a assegurar uma hegemonia global. Após o colapso soviético, esses campos ruíram. Afinal de contas, os Estados Unidos era, e possivelmente ainda é, a única superpotência mundial. No mundo de hoje, em 2023, as potências voltaram a brigar com unhas e dentes pelo controle da influência em nações menores, mas que ainda assim têm sua importância. O Brasil mesmo é disputado à torto e à direito por Estados Unidos, China e Rússia. Assim como os países africanos também são alvos. A França tem uma presença secular no continente, mas que vem sendo destruída ano após ano. Sua influência era tamanha que países como o Níger não só aceitavam militares franceses em seu território, como também pediam por isso. Agora, para se distanciar da França, a junta militar do Níger adotou o mesmo discurso de outros países, como Mali e Burkina Faso, de que não precisavam mais do Ocidente, pois ele só explorou os países africanos e foi incapaz de protegê-los dos grupos extremistas como o Estado Islâmico. Assim, a Rússia aparece como nova aliada desses países. O país de Putin já se organizou para se vender como o novo grande parceiro do continente. Nas ruas de Niamey, capital do Níger, foram vistos vários manifestantes apoiando o golpe de Estado e erguendo bandeiras russas e disparando ofensas contra a França, numa clara sinalização de antagonismo das duas potências europeias. No último mês de julho, aconteceu a cúpula Rússia-África, com a presença de presidentes e ministros de mais de 40 países africanos na cidade russa de São Petersburgo. Na ocasião, Putin anunciou estudos russos para perdoar dívidas bilionárias das nações africanas para com a Rússia. Além disso, ele anunciou que seu país continuará fornecendo grãos gratuitamente para a África, mesmo com a crítica situação nos portos ucranianos, que escoam grande parte dos grãos do mundo. Mas o grande feito da cúpula do país russo com o continente africano foi a consolidação da diplomacia de Putin no campo militar. A Rússia agora tem acordos militares com simplesmente 40 países da África. As alianças militares são o ponto-chave de toda essa situação na parte ocidental do continente africano. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que fez aquele ultimato, ainda não se movimentou após a expiração da data limite. Porém, uma intervenção militar da organização no Níger ainda é possível e provavelmente contaria com o apoio da França e talvez dos Estados Unidos. Mali e de Burkina Faso afirmaram que uma intervenção no Níger seria encarada como uma declaração de guerra aos dois países. Logo, o conflito escalaria rapidamente no continente africano, com um lado apoiado pela França e Estados Unidos e outro pela Rússia. Os últimos diplomatas americanos do alto escalão visitaram o Níger e se encontraram com a junta militar pedindo fim do governo golpista. Não surtiu efeito. Além disso, os Estados Unidos acusaram a Rússia de usar o grupo Wagner para desestabilizar a região. Se de fato se concretizar a chegada dos mercenários russos ao Níger, algo preocupante aconteceria, pois teríamos no mesmo país tropas americanas, francesas e russas em posições rivais. A Ucrânia é um conflito que hoje consiste basicamente
Ocidente, na Rússia de um lado e ucranianos treinados e equipados pelo Ocidente do outro, no melhor estilo de uma guerra indireta. O Níger pode muito bem ser o próximo exemplo disso, só que dessa vez o potencial de envolver várias nações diretamente é muito maior. Quanto maior um conflito, cresce o medo de uma terceira guerra mundial, e aí não precisaríamos de um filme para lembrar que a arma para destruir o planeta já existe. Quer descobrir por que as pessoas estão fugindo de Nova York? É o que eu te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!